Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, queridos companheiros nesta viagem para o céu. Estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá de estar nesta casa de oração. Iniciamos a escola sabatina com poucos e hoje já somos muitos. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui muito contentes, especialmente aqui por Daina estar com o nosso meio. Há muito tempo que não havia. Estou muito feliz porque está juntamente conosco. Sejas bem-vinda. Esta é a tua casa, estes são os teus irmãos. Contente também por as queridas visitas que nos acompanham, cada uma delas. Sejam vocês bem-vindos. A vossa presença enche o nosso coração de alegria. Se vocês não tivessem tomado essa decisão de vir à igreja hoje, o teu lugar tivesse ficado vazio. Obrigado por vir e sejam bem-vindos. Quero entregar também saudações às nossas igrejas portuguesas. Eu viajo por todo o campo e sempre recebo as saudações e entrego as saudações e levo saudações. E o mais importante, irmãos, que somos uma igreja distribuída em 7 igrejas em Portugal, mas todos temos o mesmo Deus, a mesma doutrina, a mesma fé. Amém. Isso para nós é uma grande alegria. Saber que podemos nós ir à casa de qualquer irmão, comer a mesma comida que nós comemos, com nossos mesmos costumes, sem nenhuma preocupação. Somos um povo privilegiado. Que Deus possa nos abençoar. Quero levar também saudações dos irmãos de Lisboa. Provavelmente vou voltar aqui somente no próximo mês, a finais do próximo mês, mas que Deus possa ser convosco. O homem que procura Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito de um homem que procurou a Jesus. De quem os irmãos acham que nós vamos falar hoje? De Nicodemo, certo? Vamos falar de Zaqueu. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, este é um sermão textual. O que significa? Sermão textual é aquele que nós usamos textos da Bíblia e interpretamos os textos para nosso ensinamento e para que possamos nós conhecer mais de Jesus. Lucas capítulo 19, verso 1 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Irmãos, a cidade de Jericó ficava a 27 quilômetros de distância da famosíssima cidade de Jerusalém. E essa cidade era estratégica, todo mundo tinha que passar por ela para ir para Jerusalém. E alguém pode pensar, mas que nós sabemos sobre Jericó? Já foi destruída, já não existe mais, e hoje nós vamos lá, o que há? Desviado às Nações dá um relato extraordinário a respeito desta cidade. Diz assim: a poucos quilômetros do Jordão, da banda ocidente do vale que se estendia dali numa planície, descansava a cidade, no meio de verdura tropical e luxuriante beleza. Era uma cidade que ficava num vale, a poucos quilômetros do Jordão. Diz que tinha palmeiras e preciosos jardins regados por fontes naturais. Imagina uma cidade privilegiada, com fontes naturais. Era uma cidade verde. Era um oásis. Brilhava qual esmeralda no engaste das caucáceas colinas e desolados barrancos que se interpunham entre Jerusalém e a cidade da planície. Essa cidade era uma cidade estratégica para o comércio. Uma cidade onde os comerciantes olhavam em si com bons olhos a todas aquelas caravanas que se aproximavam para poder fazer negócios. Imagine hoje em dia uma cidade que está perto de outra cidade de 27 quilômetros, nós dizemos, não há condição de existir, vão terminar se fusionando, porque as cidades vão crescendo. Mas nessa época as pessoas andavam a pé. Então as cidades ficavam perto um lugar da outra, de acordo com o nosso pensamento atual. Mas 27 quilômetros caminhando não é perto, é longe. Outro ponto importante também, muitas caravanas que tinham que ir a Jerusalém buscavam nesta cidade se hospedar, comer, descansar da viagem, se refrescar com essas fontes naturais. A sua chegada sempre era um momento de alegria para os moradores da cidade de Jericó. Por isso também era um centro de comércio. E os romanos, entendidos em negócio, juntamente com seus soldados e seus funcionários da Receita, disseram, vamos colocar lá uma alfândega para que os que passem por ali, nós vamos cobrar os impostos deles. E vamos buscar alguém que não seja romano, um judeu. Para que esse judeu sabe falar o mesmo idioma, conhece as pessoas, ele vai ser o encarregado de cobrar. A quem escolheram?
a Zaqueu, o chefe dos publicanos. Os publicanos em si eram pessoas que trabalhavam para o Império Romano, mas pertenciam à nacionalidade da sua terra. Nesse caso, nós estamos a falar de Zaqueu. O verso 2 diz assim, interessante, Jesus somente ia de passagem, ele ia em direção para Jerusalém. Verso 2, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era um homem rico. Irmãos, quando a Bíblia diz que ele era o chefe, está querendo fazer um contexto de quem era Zaqueu. Zaqueu era o chefe. Se pode dizer que na cidade dele, ele era o diretor das finanças nessa cidade, atualmente. Ele tinha vários publicanos baixo os seus encargos. Diz também que este era um homem rico, pertencia a uma classe social elevada. Terceiro ponto, vamos no verso 3. E procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Agora eu lhes faço uma pergunta. Será que ele queria somente vê-lo? Será que ele tinha curiosidade de somente saber quem ele era? Não sei, a sua estatura, a sua cor de pele, o seu rosto, a fisionomia. O que ele queria de Jesus? A Bíblia diz bem claro, procurava ver quem era Jesus. Por quê? Ele tinha ouvido falar de Jesus muitas coisas. Esse Jesus era a pessoa mais mencionada e falada e criticada da sua época. Irmãos, se fez um estudo dos grandes líderes da humanidade. Um estudo que não foi feito por uma igreja, não foi feito por um conjunto de igrejas. Foi um estudo a respeito de homens que marcaram o mundo. E Jesus saiu em primeiro lugar. Eu quando olhei aí, e começaram a lhes apresentar cada um dos homens mais influentes da humanidade, e quando encontrei a Jesus em primeiro lugar, falei, acertaram. Um homem que veio a este mundo 2000 anos atrás, nasceu, existiu e morreu, e uma vida de 33 anos marcou a história. Ao ponto que hoje em dia se fala a respeito dele e temos o livro que é a Palavra de Deus, a Bíblia, que tem sido traduzida para centenas e centenas de idiomas e dialectos e línguas. Irmãos, Cristo é a pessoa mais importante como mestre, como pensador e para nós cristãos como nosso Salvador. Jesus na sua época era tão importante porque ele fazia coisas extraordinárias. Ele tinha a capacidade de fazer com que pessoas que estavam com doenças graves, prontas para morrer, ficassem curadas. Ele conseguia ressuscitar pessoas mortas. Olha que interessante. Ele conseguia fazer com que uma pessoa que não conseguia enxergar, cego, pudesse, até cegos de nascença, diz, conseguiam ver, coxos andar. Então, Jesus em si, ele tinha a capacidade para falar para mais de 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, sem microfone. De uma maneira fantástica. E ele conseguia isso. Quando ele falava com autoridade, que as crianças o ouviam, os adolescentes o ouviam, todos os ouviam. Cristo, em todos os aspectos, era uma pessoa muito conhecida. Mas Zaqueu sabia da fama de Jesus, tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca tinha visto a Jesus. Irmãos, hoje em dia, há pessoas que também querem ver a Jesus. Querem vê-lo de uma maneira visível. E dizem, por que eu não posso ver a Jesus? Uma só vez, e eu acredito já nele. Irmãos, nós podemos ver a Jesus através da nossa fé. Através das coisas hoje que se nos apresentam. Em uma oportunidade, um professor que era ateu, ele estava a ensinar o ateísmo na sua sala de aula. E uma criança lhe desafiou, lhe disse, eu acredito em Deus. E ele começou a questioná-lo. E de repente a criança lhe disse, professor, vamos fazer um desafio. Se aproximou diante dele, ele disse, feche os olhos. Fechou os olhos e a criança foi e lhe bateu na mão. E o professor puxou a mão e falou, au, doeu. E perguntou, por que lhe doeu? Como sabe que lhe doeu? Por que esticou a sua mão? Como sabe que eu lhe bati? Porque eu senti. Aí a criança aproveitou para dizer para o professor, eu não consigo ver a Jesus, mas eu sinto ele na minha vida. Você não conseguiu me ver que eu lhe bati,
mas você sentiu que eu lhe bati. É a mesma coisa. Nós sentimos a presença de Deus diariamente em nossa vida. Não precisamos vê-lo. Nós sentimos a Cristo nos acompanhando nesta jornada terrenal. A inspiração continua, um relato bastante importante. Procurar ver quem era Jesus. E não podia. Agora veio o primeiro empecilho. Qual era o primeiro empecilho da vida de Zaqueu? Era pequeno. E diz que a multidão lhe impedia ver a Jesus. Obviamente, se Jesus sempre estava rodeado de pessoas, no meio de uma multidão, como ele, que era pequeno, ia conseguir ver a Jesus? Então tinha um problema, a sua estatura, e segundo, o grande problema da multidão. Pois se Jesus estivesse sozinho, era fácil vê-lo. Seguimos. Diz a palavra de Deus. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu disse, olha, esta é uma rua principal. Antigamente as cidades eram assim. Tinha essa rua principal, uma porta de entrada, outra porta de saída. Comumente as cidades pequenas eram assim. E tinham que passar por essa rua principal. Atravessar pela mesma. Então, disse, olha, ele vai ter que passar por aqui. Esta figueira, dá-me jeito, vou-me subir nela. Quando Jesus passa, eu vou poder pelo menos ver quem é Jesus. Eu conheço a sua fama. Tenho ouvido muito dele. Mas eu quero saber quem ele é, de que cor, a sua altura, não sei, alguma coisa. É famoso. Irmãos, nós temos em si, desde os tempos passados, a vontade de conhecer pessoas famosas. Eu estando no aeroporto aqui de Lisboa, de repente, vi o Cristiano Ronaldo saindo. Sem me perceber, passou assim do meu lado, assim. Oh, o Cristiano Ronaldo passou assim. Irmãos, eu fiz este tema na rádio e acontece que há pessoas hoje em dia que é impossível que não tenham ouvido falar sobre esse jogador famoso. É impossível. Algum português aqui que não tenha ouvido falar dele, é impossível. Irmãos, se é impossível não conhecer este jogador famoso aqui em Portugal, porque ele é português, é impossível as pessoas não conhecerem a Jesus nesse tempo. Ah, mas irmãos, lá não existia internet, não existia redes sociais, não existia televisão, não existia rádio, não existia meios de comunicação como hoje. Como ele ia ser tão famoso? Irmãos, a fama sempre existiu. Algo chamado conversa de um para com o outro. Passa a palavra. Jesus era tremendamente conhecido. Irmãos, e ele desejava, este Zaqueu, ver a Jesus. Tinha curiosidade de saber quem ele era. Já tinha ouvido sobre seus milagres, tinha ouvido sobre suas pregações, as suas atitudes. Jesus era uma pessoa famosa. Jesus em si era a pessoa mais discutida, comentada e defendida e acusada da sua época. Jesus em si era uma pessoa extraordinária, que quando ele começou seu ministério, marcou a humanidade. Só em fazer um primeiro milagre, já as pessoas começaram a dizer, olha, já tem uma coisa diferente. Há anos que nós não vemos milagres em nosso povo. Irmãos, ele teve que vencer várias coisas para poder ver a Jesus. Em primeiro lugar, teve que vencer a sua profissão. Por quê? Qual era o conceito que existia na época de Jesus a respeito dos publicanos? Como? Gatunos. O que mais? O que mais? Roubava as pessoas. O que mais? Qual era o conceito dos líderes religiosos a respeito? Traidores. Irmãos, havia até uma oração, graças te dou, ó Deus, que não sou nem publicano, nem cão, nem mulher. O conceito deles era esse. Publicano não valia nada. Porque eles serem judeus, trabalharem para um império, subjugá-los, cobrar impostos. Então, para eles, os publicanos não mereciam a salvação. Não mereciam. E ensinavam para eles, olha, o dia que tu aceites ser um publicano e cobrar impostos, tu não vais nunca poder chegar a ser salvo. Então o publicano tinha a decidir entre ocupar um cargo, ganhar dinheiro, se enriquecer, ou a sua salvação. Muitos desses homens queriam ser salvos, mas o conceito da sua época era, tu não mereces ser salvo. E por essa razão, Zaqueu sofria, porque ele também sentia no seu coração um vazio que todos nós sentimos, o vazio da ausência da presença de Cristo em nossa vida. E essa infelicidade, esse vazio interno que ele tinha, procurava preencher com dinheiro. Cada vez se enriquecia mais e mais e mais e mais. E quanto ele mais tinha dinheiro, mais se sentia vazio.
Dizia, eu preciso outra coisa, não sei o que é, mas eu preciso. E nessa curiosidade, bendita curiosidade que ele teve, ele foi, se subiu a uma figueira brava para poder ver a Jesus. Teve que vencer esse obstáculo da sua profissão para poder ver a Jesus, porque realmente na sua época eram considerados os publicanos traidores à pátria, grandes pecadores. O publicano, pelo conceito da sociedade, era o mesmo conceito de uma mulher da rua. Assim era o conceito dos publicanos. Não havia diferença entre exercer a prostituição ou ser um publicano. Assim eram colocados os publicanos nessa época. Irmãos, ele teve que vencer a sua profissão. A pergunta que eu faço agora, irmãos, temos nós alguma profissão que nos impede de ver a Jesus? Temos nós em si uma profissão que nos impede de participar da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos irmãos, da membresia de uma igreja, da participação de uma igreja? Há certas profissões que não nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Nós somos em si uma igreja que não nos envolvemos em guerra. Somos um povo pacífico. E de repente temos uma pessoa que tem toda uma carreira militar, que tem alcançado diferentes honores e graus dentro dessa carreira militar. E diz, olha, eu quero seguir. Mas se houver uma guerra, eu tenho que liderar essa guerra. Se houver uma guerra, eu tenho que poder apoiar o meu país, defender a minha pátria. Vai ter uma luta interna como Zaqueu. Há certas profissões, irmãos, que não vou citar todas, não são muitas, mas algumas delas nós não podemos entrar no meio delas. Porque se nós escolhemos, por isso jovens, quando vocês vão escolher profissões, estudos universitários, busquem aqueles que possam ajudar a servir. Na área da saúde, se quiserem, qualquer área, mas aquelas áreas que vocês possam guardar o sábado, vocês possam ser membros de igreja, vocês possam servir a humanidade e ser úteis para o mundo em que nós vivemos. Úteis para o mundo em que nós vivemos. Para que vossa profissão seja realmente uma bênção para outras pessoas. Então, ao escolher estudar na universidade, busquem qualquer coisa que lhes ajude para que vocês possam ser instrumentos de Deus onde quer que vocês estejam. Segundo ponto, Zaqueu teve que vencer o obstáculo da sua posição na sociedade. Qual era a posição dele? Eu sou rico, eu sou um homem influente, eu sou um homem em si dentro de Jericó, das pessoas mais famosas. O que eles vão dizer se eu vou me subir numa árvore para ver a Jesus? Vão rir de mim, vão zombar de mim. Vão dizer, lá vai o baixinho, subindo numa árvore porque ele não consegue ver a Jesus, e vai subir numa árvore para poder ver a Jesus porque ele é tão baixinho. É rico, mas é baixinho. É influente, mas é baixinho. Irmãos, nessa condição, ele teve que vencer o obstáculo da sua posição social. Estava trabalhando num país, no Paraguai, e justamente visitamos uma família muito querida. O esposo era juiz eleitoral, a esposa era engenheira civil. Os dois tinham cargos muito importantes na sociedade. Pessoas em si destacadas. Pessoas que às vezes saíam nos jornais, na página de pessoas da alta sociedade. E uma vez eu fiz uma pregação sobre situações que nós vamos ter que enfrentar como cristãos, a perseguição. Ele olhou para baixo quando estava pregando sobre isso e voltou à sua casa. Eu fui visitá-lo, eu percebi algo no seu rosto na pregação. Fui visitá-lo e disse, irmão, é muito difícil para nós acompanhar a sua fé, a sua religião e a sua igreja. Porque nós somos ricos. O irmão falou que nós vamos padecer perseguições e eu não quero isso. Eu tenho lutado toda a minha vida para ter dinheiro, comodidades, para dar o melhor para meus filhos, para não ter que passar por nada dessas coisas. E agora, por escolher uma igreja, vou ter que passar por perseguição. É uma palavra muito dura para nós. Nós somos da alta sociedade do Paraguai. Irmãos, às vezes a posição social te obriga a viver dentro de uma borbulha, dentro de uma série de regras que tu tens que cumprir para pertencer a essa sociedade. Mas Nicodemos, José de Arimateia, Zaqueu e muitos outros deixaram tudo isso por amor de Cristo. Nicodemos e José de Arimateia
eram homens ricos, pertenciam ao Sinédrio, eram homens de grande capacidade intelectual, de grande influência. Em outras palavras, seriam como senadores nesta época, porque eles não somente tinham a parte civil, como a parte religiosa que também defendiam. E eles deixaram tudo isso. Por quê? Pelo Cristo crucificado. Deixaram tudo isso por amor a Cristo. Zaqueu também teve que fazê-lo. Zaqueu venceu o obstáculo da sua condição financeira. Ele tinha que escolher o que fazer da sua vida. Quando uma pessoa se converte, também ele organiza as suas finanças. Isso não quer dizer que no nosso meio não vamos ter pessoas ricas. Se nós analisamos todo o Antigo Testamento, está recheado de homens ricos. Tivemos um rei chamado Salomão, que não houve um homem mais rico na terra como ele. Está escrito na Bíblia. Extraordinário. O problema não é a riqueza. O problema qual é? É o amor às riquezas. Quando tu amas as riquezas e colocas a Cristo em segundo, terceiro, quarto ou em último lugar na tua vida. Zaqueu também teve que vencer o obstáculo da sua condição física. A sua estatura era pequena, teve problemas, teve complexos por causa do seu tamanho. Mas ele disse, sou pequeno, mas esta árvore vai me ajudar a que eu possa ver a Jesus. Eu sei que a multidão me impede, mas tem uma solução. Tenho esta árvore que vai me ajudar. Irmãos, há outro aspecto também importante. Ele venceu o obstáculo da multidão. O que é multidão hoje, nós podemos dizer? Hoje é todos aqueles que são mundanos é representado por esta multidão. Quando tu queres seguir a Jesus, que diz em si essa multidão hoje? Que diz teus amigos do mundo? Que diz teus colegas de escola, ou de trabalho, ou de estudos? Não, como tu vais agora deixar isso para ir a uma igreja? Deixa disso, larga disso. Como tu vais em si deixar de ser nosso amigo fazendo as coisas que nós fazemos para poder fazer outras coisas? E começa a questionar a tua fé, a tua religião e os teus princípios. Temos que vencer isso, irmão. Porque o mundo ele vai para uma direção e o cristão vai para outra direção. Enquanto o mundo vai em direção a uma vida totalmente sem Cristo, o cristão vai ao lado contrário. Por isso, queridos jovens, eu lhes aconselho que façam da igreja os seus amigos. Façam dos irmãos da igreja as suas amizades. Temos perdido irmãos casados e solteiros, porque tem muitas amizades com pessoas do mundo. E o problema não é ter as amizades, porque Jesus era amigo de todos. O problema é quando tu usas essa amizade, em vez de pregar o evangelho, que Jesus fazia isso, tu usas essas amizades para fazer o mesmo que eles fazem. Esse é um grande problema. Se tu tens amigos do mundo, mas tu és em si um líder, que estás lá para ajudá-los nas suas necessidades, ouvi-los, receber deles em si o que eles queiram falar, e tentas levá-los para a palavra de Deus, levá-los para a oração, então estás sendo um instrumento para a evangelização. Mas se tu não vais com esse propósito missionário, juntamente com teus amigos do mundo, teu propósito é outro, qual é? Fazer o que eles fazem. E viver então na semana uma vida mundana, no sábado uma vida cristã. Vai chegar um momento no qual essa balança vai te levar mais para o mundo e vai te retirar da igreja. Pensa, Deus fez uma igreja, com membros de igreja, com pessoas da mesma fé, que comem o mesmo que tu comes, se vestem da mesma maneira que tu se veste, têm o mesmo costume, têm tudo igual, para que tu possas fortalecer a tua fé. E juntos, unidos, possamos ser fortes. Então procura te unir mais em atividades da igreja. Irmãos, eu tomei uma decisão que às vezes me custa. Uma decisão de nunca dizer não às coisas que me propõem a igreja. Irmão, tem que pregar. Eu falo, sim, vou pregar. Irmão, tem que fazer isso, vou. Prefiro que estar na minha mente ocupado nas coisas de Deus, que deixar que o inimigo arranje serviço para mim. Então, jovens e queridos irmãos, quando vem algum cargo de responsabilidade na igreja, aceitam. Quando vem algo para fazer, aceito. Quando vem algum plano, algum projeto, aceita, faz parte. Eu não consigo liderar, mas eu consigo ajudar.
Te envolve nas coisas da igreja, porque isso realmente é salvação para ti. Ficar ocupado nas coisas de Deus. Zaqueu teve que vencer os seus problemas da multidão. Teve que subir numa figueira brava. Irmãos, nós para conhecermos a Jesus, nós precisamos subir, não descer. Nós precisamos tomar uma decisão de sair do meio da multidão, deixar a multidão, poder subir um lugar mais alto para poder ver a Jesus. Porque todos nós somos baixos de estatura espiritualmente falando. Todos nós temos problemas espirituais. E para poder ver a Jesus, corta os laços com o mundo, para que consigas ver a Jesus. Irmãos, Abraão teve a mesma situação. Ele vivia rodeado de idolatria, numa região privilegiada, Mesopotâmia, um lugar riquíssimo. Mas foi o mandado dado por Deus para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus não quer que nós deixemos nossos parentes. Nossos parentes são nossos parentes, sejam da igreja ou não. Sempre nós vamos gostar do nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. E Deus até nos diz que nós devemos amar os nossos familiares e tentar os trazer para a fé. Mas nós não devemos permitir que nossos familiares possam ser usados pelo inimigo para que nós não tomemos uma decisão do lado da verdade. E me faz lembrança de um texto que diz que muitas pessoas hoje em dia, que o evangelho chega à sua vida e eles não aceitam porque eles têm laços familiares muito fortes que lhes impedem de tomar uma decisão pela verdade. Outros têm laços muito fortes com igrejas. Mas a igreja onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu me casei, E são laços religiosos ou laços familiares. Quando vem em si a pregação, a última pregação a ser dada no mundo, diz que essas pessoas vão cortar esses laços religiosos e familiares e vão tomar posição ao lado da verdade. Glória a Deus por isso. Irmãos, o homem que procura Jesus, ele verifica com surpresa que Jesus também está buscando por ele. O verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Que alegria! Zaqueu, ele acha que estava buscando a Jesus. Ele não sabia que Jesus estava a buscar ele há muito tempo atrás. Irmãos, o homem não busca Jesus. É Deus que nos busca a nós. Não é que nós queremos ser salvos, é que Cristo quer salvar-nos. Quando eu era adolescente, tinha 16 anos, e no meu desejo de fazer todas as coisas certas e não falhar ao meu Senhor, eu disse ao meu pai, ele estava deitado na sua cama, e disse: pai, me anota aí tudo que eu devo fazer. E tudo que não devo fazer, porque eu quero ser fiel ao Senhor. Eu desejo ser salvo. Filho, não te preocupes. Que na salvação, Deus quer mais a tua salvação daquilo que tu achas que tu queres a tua salvação. Se tu hoje desejas ser salvo, é porque Deus já colocou isso em ti. Irmãos, nós devemos acreditar que Deus trabalha em nosso coração para a nossa salvação. Eu não sei de que maneira, mas o Espírito Santo estava trabalhando na vida de Zaqueu de uma maneira extraordinária. Há muito tempo atrás. Não pense que de repente Jesus chegou na sua casa e ele se salvou por isso. Não, já havia um trabalho feito anteriormente pelo Espírito Santo, silencioso, para que quando chegasse o momento de ser chamado para aceitar a Cristo, ele o aceitou. Um trabalho feito pelo Espírito Santo. Que alegria que Cristo nos conheça por nomes. Ele olhou para cima e não disse: você que é baixinho aí, desce. Não. O que Jesus fez? Zaqueu o conhecia por nome. Desça daí, que eu quero posar na sua casa. Mas Jesus, estás pensando, né, no convite que estás a me dar? Tu sabes quem eu sou? Eu sou o chefe dos publicanos. Eu sou a pessoa mais rejeitada aqui de Jericó. Quem vai dizer à multidão que está ao teu redor? Vão começar a murmurar de ti, vão começar a te criticar, vão começar a dizer que tu não és um grande líder, que não és uma pessoa santa, justa e boa, vão te questionar por querer pousar na minha casa. Irmãos, era proibido pousar na casa de um publicano. Comer com o publicano, não, isso daí era te rebaixar do baixo para o mais baixo ainda. Sabem qual foi a reação da multidão quando viram que Jesus fez isso? Olhem o que diz a Bíblia. Diz assim: e apressando-se desceu e o recebeu gozoso, com muita alegria, com muita felicidade. Mas vendo isto, todos murmuravam,
dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Já nesse momento disseram, como Jesus em si cura as pessoas, ajuda as pessoas para ir para o céu, faz grandes coisas, mas como pode ser que esse Jesus coma na casa de um homem pecador? Ai, graças a Deus que come na casa dos pecadores. Todos nós somos pecadores. Graças a Deus que Ele come e Ele posa na casa de pecadores. Irmãos, a nossa casa é uma casa que nós queremos ter a Cristo, mas é uma casa que também pecamos. Mas Cristo não somente quer entrar em nossa casa, quer entrar onde? Nosso coração, onde também há pecado. Então, graças a Deus que Ele não se assusta com pecadores. Os fariseus tinham ensinado em si que havia classes. Certas classes não podiam em si seguir a Jesus. Perdão, não podiam seguir a religião farisaica. Então, eles diziam assim bem claro. As mulheres de rua, os publicanos, todos esses aí são pecadores. E não merecem a salvação. Não merecem para nada a salvação. O que Jesus fez? Mulheres de rua, publicanos, os rejeitados da sociedade, foi e se aproximou deles não para pecar, se aproximou para entregar-lhes o benefício da salvação que tinha sido negado para eles por muito tempo. Irmãos, vamos orar para que Deus possa retirar do nosso coração qualquer sentimento farisaico. Oremos. Porque somos tentados a nos dividir em classes ou a nos colocar em certos patamares que nós não estamos ali. Todos nós somos grandes pecadores. A Bíblia diz bem claro que desceu e recebeu gozoso na sua casa. A multidão começou a murmurar e queixar-se de que agora Jesus estava comendo e hospedando-se na casa de um homem pecador. Para nós isso é uma grande promessa. Verso 8. Levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Irmãos, por que ele deu a metade dos seus bens? Será que Jesus lhe disse, olha, para ser salvo tens de dar 50% dos teus bens porque tu és rico? Será que Jesus fez isso? Não, irmãos. Salvação é algo gratuito. Não se compra com dinheiro. Se alguém quiser comprar sua salvação com dinheiro, realmente está a pensar algo impossível. Porque o único que Deus quer de nós é que nós entreguemos o nosso coração para com Ele. Não é com dinheiro. Mas por que será que Ele nasceu no seu coração de dar esse dinheiro? Porque Ele percebeu algo que Ele não tinha. Algo chamado felicidade. E viu que quando Cristo entrou no seu coração, ele se sentiu um homem tão feliz, mas tão feliz, estava transbordando de felicidade, que olhou para as suas riquezas e disse, sabes o quê? Isto somente serve para ajudar as pessoas. Vou pegar aqui dos meus bens, 50%, e vou dar para aqueles que são pobres e que são necessitados, que vivem na minha cidade. Ajudar aqueles que precisam. Irmãos, quando a salvação chega em nossa vida, vai converter também a nossa carteira, a nossa algibeira, nossa conta bancária. A salvação, quando chega, nós também sentimos vontade de ver que o dinheiro só serve para a nossa manutenção, para nossos filhos, para a nossa vida, o que for, mas também serve para quê? Para ajudar outras pessoas. Mas isso nasce em nosso coração, não é que Deus nos diz, olha, esta condição, não. Aqui nessa igreja nós realmente somos bem claros, salvação é gratuita. Se alguém quiser dar alguma oferta, pode dar, são voluntárias. Se alguém quiser ajudar, são voluntárias. As ofertas são voluntárias. Nasce em nosso coração e damos daquilo que temos em nosso coração. Irmãos, o homem que procura Jesus verifica com surpresa que Jesus também está à sua procura. E Jesus hoje está a procurar todos os pecadores. Se alguém se sente pecador como Zaqueu, Deus está à tua procura. Agora, se tu te sentes justo, santo e perfeito, como os fariseus se sentiam, infelizmente Deus não está a te procurar. Irmãos, uma vez eu fiz uma pregação sobre isso e alguém disse, não, mas eu sou muito justo, perfeito e santo. Eu não preciso de uma pregação dessas. Eu fiquei triste por essa pessoa. Eu não sou pecador. Irmãos, aquele que não se reconhece pecador não tem possibilidade de ser salvo. Jesus chamou a Zaqueu por o seu nome. Jesus conhecia Zaqueu nas suas necessidades espirituais. Ele também nos conhece por nome. Sabe qual é a nossa ocupação, o nosso negócio, onde vivemos e quais são nossas experiências.
Há um texto na Bíblia que diz que nos conhece até quantos cabelos nós temos em nossa cabeça. Não há nenhuma lágrima vertida que Jesus não saiba que caiu do nosso rosto. Não há nenhum passarinho que possa cair do céu sem que Deus saiba disso. Para Ele em si, nenhum detalhe é algo que fugiu das suas mãos e do seu controle. Ele sabe todas as coisas. No verso 7, há uma mesquinha acusação da multidão. Por isso que a multidão em si não se salvava. Porque em vez de se alegrar e dizer, bom, a salvação chegou para nós e também deve chegar aos publicanos, não, começaram a murmurar. Eles queriam salvação para eles, mas não queriam salvação para quem? Para o publicano. Queriam a salvação para eles, mas não a salvação para uma mulher de rua. Nós não podemos pensar assim. A salvação é para todos. Jesus quer salvar todos os que se reconhecem perdidos e afastados de Deus. O verso 9, disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Irmãos, agora eu começo a imaginar e me emociono pensando aqui toda a sua vida sentindo-se que era a pior pessoa do mundo, sentindo-se que era um Zé Ninguém, sentindo que não tinha nenhuma possibilidade de ser salvo. E de repente Jesus disse, olha, hoje chegou a salvação na tua casa e tu és um filho de Abraão. Irmãos, não existia em si lugar mais alto nessa época que ser chamado filho de Abraão. Oh, Zaqueu, eu fico tão feliz. Então realmente eu também posso ser salvo. Também posso ser um filho de Abraão. Ficou feliz e contente, alegre na sua vida. Se apressa para hospedar a Jesus, mas se apressa também para pôr Jesus no lugar central da sua vida, no seu coração. Irmãos, nós não devemos ficar procrastinando em nosso coração a nossa entrega a Ele. O que significa a palavra procrastinar? Adiar uma tarefa que é urgente. A tarefa urgente da nossa vida é entregar nossa vida a Cristo. Essa é a nossa tarefa urgente. Ah, não, mas a minha tarefa é terminar meus estudos. Não, essa não é a tua tarefa urgente. A minha tarefa urgente é subir de salário, ter um ordenado maior. Essa não é a tua tarefa urgente. A minha tarefa é me casar. Não é a tua tarefa urgente. A minha tarefa é ter filhos. Não é essa a tarefa urgente. Irmãos, não existe nenhuma tarefa urgente que não seja entregar nossa vida a Cristo. Essa deve ser nossa principal prioridade. Por isso que aos jovens com 14, 15 anos, nós já devemos fazer chamados para eles entregarem sua vida a Jesus. Ah, mas são muito novos. Que entreguem hoje a sua vida ao Senhor. Que depois, com 20, 25, 30, se torna mais difícil. Já começam a ver o mundo, como é o mundo e as coisas mundanais. Já o coração é mais complicado fazer uma entrega ao Senhor. Aquela era a última oportunidade de Zaqueu, porque foi a última vez que Jesus passou pela cidade de Jericó, nunca mais voltou a passar. E nessa última visita, Jesus salvou a Zaqueu, e não somente a Zaqueu, a toda a sua casa. Olha que interessante. A salvação chega não somente para o esposo, chega para a esposa, chega para os filhos, chega para os parentes, chega para os amigos que estão nessa casa. Tornou-se um verdadeiro filho de Abraão pela fé. E isso realmente nos demonstra que quando Cristo entra em nossa vida, Ele nos transforma, faz de nós pessoas diferentes, muda nossos conceitos. Coisas que nós não gostávamos de fazer, agora aprendemos a gostar. Antes não gostávamos de ler a Bíblia, depois que entregamos nossa vida ao Senhor, é o nosso livro de deleite. Antes não gostávamos de orar, agora gostamos de orar. Antes não gostávamos de ir à igreja, agora desfrutamos das reuniões espirituais, sentimos vontade das reuniões espirituais. Deus muda a nossa maneira de pensar, de enxergar a vida, e Deus em si muda as nossas prioridades. Coloca as coisas espirituais em primeiro lugar e as coisas seculares deixa mais para trás. O novo crente, quando ele realmente alcança a salvação na sua vida, ele confessa publicamente a sua fé em Cristo. Isto foi o que fez Zaqueu. Ele se levantou nessa mesa e disse: dos meus bens, 50% vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, vou dar 4 vezes mais. Aqui vai algo interessante: quando nós em si aceitamos a Cristo, desejamos fazer um concerto com Ele público. Já não temos vergonha. Agora, publicamente, queremos demonstrar que realmente aceitamos a Cristo. Eu fico a pensar e analisar por que Nicodemos, por 3 anos e meio,
ou 3 anos, não sabemos quando foi a sua entrevista com Jesus, foi nos primórdios. Demorou tanto tempo a entregar sua vida a Cristo. Teve que ver a Ele crucificado para entregar sua vida a Cristo. E depois viveu a sua vida com Ele até a sua morte. Ficamos, às vezes, a procrastinar a nossa entrega ao Senhor. Mas depois que ele veio a Cristo crucificado, Nicodemos já não teve mais temor. Disseram, posso perder meu dinheiro, vão me tirar meu cargo como membro do Sinédrio, vão fazer o que quiserem da minha vida, mas uma coisa não vão poder tirar de mim, a salvação em Cristo. Irmãos, neste mundo nós podemos perder várias coisas. Nesse mundo nós podemos passar por provas e dificuldades. Mas há algo que o inimigo nunca vai poder tirar de ti. A salvação em Cristo. E se ele não pode tirar isso que é a salvação em Cristo, então realmente vamos dar prioridade a estas coisas que o inimigo não pode tirar. O novo crente, Cristo endireita a sua vida. O novo crente quer ser agora uma bênção para a humanidade. O novo crente agora quer usar os seus recursos, sejam econômicos, sejam intelectuais, sejam na área que for. Ele quer usar agora o que ele é como um instrumento de justiça. Queridos amigos, queridos companheiros nesta viagem para o céu, queridos irmãos da igreja, queridos internautas, o verso 10 diz de uma maneira muito clara, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, nos sentimos perdidos. Sentimos que às vezes a nossa vida não tem sentido. Sentimos que às vezes cometemos algum erro e começamos a duvidar da salvação. Lembre-se, Cristo veio a buscar aqueles que são pecadores e que estão perdidos. Nunca se sinta tão perdido que não possa ser alcançado por Jesus. Nunca se sinta tão pecador que não possa ser alcançado por Cristo. Que essa mesma paz, que essa mesma felicidade que Zaqueu alcançou na sua vida, quando Cristo pousou na sua casa, se hospedou com ele, possa também alcançar os nossos corações. O dia que Cristo seja a pessoa principal, o primeiro lugar, nós vamos olhar diferente ao mundo. Vamos olhar diferente ao dinheiro. Vamos olhar diferente aos cargos deste mundo. Vamos olhar diferente para as coisas que o mundo nos pode oferecer. E vamos olhar de uma maneira tranquila, serena e calma para as coisas espirituais. E vamos a colocar a Cristo em primeiro lugar em todas as coisas. Que Deus nos abençoe, para que assim como Cristo passou por Jericó e salvou a Zaqueu, também possa passar hoje em nosso coração e possamos aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Não deixemos para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje, de entregar nossa vida ao Senhor. Amém. Amém.